tópico, vamos iniciar os estudos de energia mecânica e o primeiro elemento, né, fundamental para a gente compreender a energia mecânica é a ideia de trabalho, né? Então, tem duas grandezas que estão envolvidas em torno do trabalho, né? A grandeza força e a grandeza deslocamento. Então, veja bem, são dois vetores, né? E veja, a princípio essas grandezas podem estar em qualquer direção, uma em relação à outra, né? Então, vamos definir trabalho da seguinte forma. Trabalho de uma força, que quem produz o trabalho, a força, ela é, obviamente, o produto escalar entre a força e o deslocamento, também chamado de produto interno, né? Agora veja, para que haja trabalho, precisa que existam as duas grandezas. Precisa existir força e precisa que haja deslocamento. Porque, a princípio, a gente pode aplicar força em qualquer objeto e ele não se deslocar. Aí, nesse caso, não houve trabalho realizado, né? Não houve trabalho realizado. Muito bem. Do ponto de vista matemático, o produto interno, também chamado de produto escalar, ele é definido da seguinte maneira, como o módulo do primeiro vetor, que nesse caso é a força, vezes o módulo do segundo vetor, nesse caso é o deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam entre eles. E veja que esse resultado ele é um número, o que nos diz que o trabalho é uma grandeza escalar. Então, o trabalho ele é uma grandeza escalar, ele não é um vetor, né? Esse aqui é o nosso trabalho. Trabalho, então, ele é uma grandeza escalar. Por quê? Porque matematicamente ele é o resultado do produto interno, cujo resultado é um número, é um escalar. Então, o trabalho ele tem valor numérico e tem unidade associada. Qual a dimensão de trabalho, né? A dimensão de trabalho, veja, é a dimensão de força multiplicada pela dimensão de deslocamento. Dimensão de comprimento, né? Dimensão de comprimento. Veja, a força tem dimensão de massa vezes comprimento por tempo ao quadrado. Massa vezes aceleração. Multiplicando esse comprimento, aí nós temos comprimento ao quadrado aqui. No sistema internacional de unidades, isso vai ser quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. De outra forma, a gente pode dizer como metro, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, multiplicando o metro também é equivalente dizer que a unidade no sistema internacional é Newton vezes metro. E a gente define isso aqui por uma questão óbvia, que nós veremos no próximo bloco, que está associado à interpretação física, né, do trabalho, né? A primeira interpretação física do trabalho é que ele está associado a duas grandezas físicas, que é a força e o deslocamento. E se tiver força e deslocamento, a gente tem trabalho. Mas ele está associado a uma outra ideia física também, que a gente vai ver no próximo bloco. Então, já pensando nessa ideia, a gente define o trabalho como sendo joule. Então, 1 newton vezes 1 metro é igual, por definição, a 1 joule. Okay? No sistema CGS, veja bem, centímetro, grama, segundo, vai ser grama vezes centímetro ao quadrado por segundo ao quadrado. Grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, a gente define-o como DINA, que é uma unidade de força no sistema de CGS, vezes centímetros. Isso aqui a gente define como erg.
erg, né? Define como erg. Então, 1 erg é 1 dina por vezes 1 centímetro. Ok? Então, veja bem, o trabalho é uma grandeza escalar, uma grandeza física escalar, que é o resultado do produto interno entre a força e o deslocamento. Mas, a princípio, tanto a força quanto o deslocamento no sistema cartesiano podem se apresentar em 3 dimensões, certo? Ela pode se apresentar em 3 dimensões, veja bem. Tanto a força quanto o deslocamento. São grandezas, a princípio, tridimensionais. No sistema cartesiano elas ficam com esse formato, né? Com esse formato. Elas têm uma parcela, uma componente em x, uma componente em y e uma componente em z. Se a gente fizer o produto direto dessas duas grandezas, fizermos o produto direto dessas duas grandezas, significa multiplicar cada termo por cada termo da outra grandeza, né? Vamos começar com esse aqui, ó, com f de x. Vamos multiplicar f de x por esses 3 termos. Então vai ficar f de x vezes Δx, mas nós temos também x multiplicado por x versor. Versor x multiplicado pelo versor x aqui dentro, né? Depois, f de x vezes Δy. E aqui nós temos x agora vezes y, que são os versores x multiplicado pelo y. E agora, f de x vezes Δz. E aqui dentro, x versor z. Ok? Então, x multiplicado por todos esses termos de ΔR. Agora, vamos pegar o y, o f de y, multiplicar por todos os termos de ΔR. Então, vai ficar assim, f de y, Δx, agora o versor y vezes o versor x. F de y, Δy, versor y vezes versor y. Veja, como os versores são vetores também, então continua o produto interno aqui dentro. Aqui é o módulo, né? Mas aqui ainda temos o produto interno para resolver. Mais f de y, Δz, versor y vezes versor z. E agora, falta esse termo aqui, né? Falta esse termo aqui multiplicado por todos os termos de ΔR. Então vai ficar assim, f de z vezes Δx, versor z vezes versor x, mais f de z vezes Δy, versor z vezes versor y. E por último, f de z vezes Δz, versor z vezes versor z. No princípio parece uma conta complicada, de muitos termos, né? Mas nós vamos ver agora que poucos termos sobrevivem, né? E quem são os termos que sobrevivem? Né? Quem são os termos que sobrevivem dessa conta? Veja, vamos começar primeiro com os termos, resolvendo esses termos aqui, ó, cujos versores são diferentes. Como é que a gente, utilizando a definição de produto interno, a gente pega o primeiro vetor, módulo do primeiro vetor, multiplica pelo módulo do segundo vetor e multiplica pelo cosseno do ângulo entre eles. Para qualquer termo aqui, ó, que tenha com versores diferentes, veja, cada versor tem módulo igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas para todos os versores diferentes, o ângulo entre eles é sempre de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é 0. Então, esses termos aqui, ó, eles não sobrevivem. Todos os termos cujos versores são diferentes têm produto interno igual a 0. O que sobra? Sobra essa diagonal principal aqui, ó. E vamos ver se esses termos sobrevivem. Agora a gente pega os versores iguais. O módulo do primeiro versor é 1, o módulo do segundo versor é 1. O ângulo entre eles, como eles estão na mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então esses termos aqui sobrevivem. Eles valem 1. Veja bem, o resultado é 1.
Então, quais são os valores que vão prevalecer aqui, né? F de x vezes ΔX mais F de y vezes ΔY mais F de z vezes ΔZ. Olha que interessante. Então, esses são os termos que sobrevivem. São os termos cujos componentes são na mesma direção, né? Então, é só multiplicar as componentes de mesma direção, essa componente vezes essa, somar com essa vezes essa, somar com essa vezes essa, em módulo. E o resultado vai dar um número. Por isso que o trabalho é uma grandeza escalar. Esse aqui é o resultado do trabalho. Então, essa é uma outra maneira de determinar o trabalho, né? Quando, por exemplo, você não tem o ângulo entre as duas forças, né? De uma maneira mais genérica possível, utilizando o trabalho, os elementos que compõem o trabalho em 3 dimensões, em todas as dimensões possíveis. Agora, o trabalho, veja bem, o cosseno, ele é um termo importante, porque cosseno, ele pode valer entre -1 e 1. Cosseno é um número que pode ser, que vai desde -1 até 1, né? Passando pelo zero. E veja bem, esse trabalho ele pode ser igual a zero. Por quê? Porque o cosseno pode ser zero. O cosseno pode ser zero. Como ele vai de -1 a 1 passando pelo zero, ele pode ser zero. Então, essa é uma maneira, quando o ângulo, né, quando o ângulo for 90 graus, por exemplo, for 270 graus, por exemplo. Então, veja, mesmo com existindo a força e o deslocamento, se eles estiverem com um ângulo de 90 graus entre si, como o cosseno é zero, então o trabalho vai ser zero. Então, mesmo existindo força e deslocamento, o trabalho pode ser zero se o ângulo entre eles for um ângulo reto, né? Mas o trabalho pode ser zero também quando a força for zero. Não tem força agindo no corpo, mesmo que ele esteja se movendo. E o trabalho pode ser zero também quando o deslocamento for zero. Então, veja bem, se tem força agindo sobre o corpo, né? Você está aplicando a força em um corpo, mas o corpo não está se movendo, então também não existe trabalho aí, o trabalho é zero. Agora, o trabalho pode ser positivo também, porque nós temos valores positivos de cosseno. Então, quando o cosseno for positivo, né, o trabalho é positivo. Mas o trabalho também pode ser negativo, porque nós temos valores de cosseno negativo. Então, o trabalho vai ser negativo quando o cosseno for negativo, né? Quando o cosseno for negativo. Ok? Então, por exemplo, cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é -1. Então, esse resultado vai dar força vezes deslocamento com sinal negativo na frente, né? Então, veja, o trabalho é uma grandeza que está associada a duas outras grandezas físicas. A força e o deslocamento, precisa existir força e deslocamento para que tenha trabalho. Ela é o resultado do produto interno, também chamado de produto escalar, entre esses dois vetores, né? Que é a força e o deslocamento. E o resultado de um produto interno é um número. Então, o trabalho é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. Ela tem dimensão de massa vezes comprimento por tempo, tudo ao quadrado. No sistema internacional, por exemplo, Newton vezes metro, que a gente define como Joule. Certo? E veja, quando a gente multiplica as componentes desses vetores diretamente, por um processo direto, a gente percebe que só sobrevivem os termos de mesma direção, né? E aí você multiplica os termos de mesma direção e soma todos eles e você encontra o trabalho, que pode ser zero, esse resultado pode dar zero, e quando isso acontece, ou quando o cosseno é zero, ou quando a força é zero, ou quando o deslocamento é zero. Pode ser positivo quando o cosseno é maior que zero, e pode ser negativo também quando o cosseno é menor que zero. Aí qual o significado de cada situação dessa, né? O trabalho está associado a uma outra grandeza física importante, né? Que a gente vai ver no próximo bloco. E aí a gente vai entender qual o significado do trabalho ser maior que zero, ser menor que zero, ser igual a zero. Ok? Então, até a próxima.